Criptógrafos passaram mais de um século sem conseguir decifrar uma única página dele, até a antiga equipe de decodificação de Alan Turing ficou sem respostas. Foi então que um pequeno laboratório de informática de uma universidade, e não historiadores, direcionou um modelo de inteligência artificial para o livro. O que foi encontrado surpreendeu a todos. O livro que derrotou cada especialista em códigos. O manuscrito Voynich é um livro real que se encontra na biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade Yale, catalogado como MS-408. Ele tem aproximadamente 240 páginas de pergaminho feito de pele animal, chamado velino, preenchidas com texto manuscrito fluido em uma escrita que ninguém no mundo consegue ler. Cientistas da Universidade do Arizona analisaram 4 amostras desse pergaminho, usando datação por radiocarbono em 2009, e chegaram a um resultado com 95% de certeza. O velino foi produzido em algum momento entre 1400 e 4438, situando o livro firmemente no início dos anos 1400, durante o final da Idade Média na Europa. As páginas também estão repletas de ilustrações intrigantes. Há plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, mapas estelares e símbolos do zodíaco, figuras femininas em banhos conectados por tubos peculiares, diagramas circulares que alguns chamam de rosetas, recipientes com aparência farmacêutica e blocos densos de texto que alguns estudiosos acreditam serem receitas. Os historiadores organizaram tudo isso em 6 seções, baseando-se exclusivamente nas imagens, já que ninguém consegue ler as palavras a elas associadas. Isso é um fato estabelecido e aceito por praticamente todos os historiadores que já estudaram o livro. A verdadeira controvérsia começa no instante em que alguém tenta explicar o que as palavras realmente significam. E essa disputa atraiu a inteligência artificial alguns anos atrás. Os cientistas da computação resolveram tentar algo diferente. Em janeiro de 2018, um especialista em processamento de linguagem natural chamado Greg Kondra, junto com seu aluno de pós-graduação Bradley Hauer, na Universidade de Alberta, decidiu direcionar uma inteligência artificial para o manuscrito. Em vez de tentar traduzir as palavras diretamente, eles desenvolveram um algoritmo para identificar primeiro o idioma de origem. O método deles utilizou amostras da Declaração Universal dos Direitos Humanos, traduzidas para 400 idiomas diferentes, comparando então os padrões desses textos com os padrões encontrados na escrita do Voynich. A hipótese inicial era de que o manuscrito pudesse estar em árabe. Após executar o algoritmo, o resultado apontou para uma direção completamente diferente. O hebraico surgiu como o candidato mais provável. A partir daí, os dois pesquisadores desenvolveram uma teoria de que o texto usava algo chamado alfagramas, ou seja, cada palavra poderia representar uma versão embaralhada de uma palavra real, com as letras reorganizadas fora de ordem, da mesma forma que funciona um anagrama. Essa mudança do árabe para o hebraico já foi uma reviravolta surpreendente que ninguém esperava de um programa de computador. Mas no momento em que a equipe aplicou essa hipótese hebraica a frases reais do manuscrito, algo ainda mais inusitado emergiu do outro lado. É a frase que ganhou manchetes ao redor do mundo, usando-se o método de alfagramas, combinado com o Google Tradutor, permitiu que Kondra e Hauer produzissem uma frase legível, extraída do início do manuscrito. Uma vez decifrado e traduzido, o resultado foi aproximadamente este. Ela fez recomendações ao sacerdote, ao chefe da casa, a mim e ao povo. Kondra disse aos jornalistas que a frase tinha estrutura gramatical e podia ser interpretada, classificando isso como um avanço real. Após décadas de silêncio total do texto, os veículos de comunicação rapidamente divulgaram a notícia. O Fox News publicou uma manchete afirmando que o manuscrito havia sido finalmente decifrado. A imprensa canadense também cobriu o assunto. O Global News entrevistou Kondra diretamente sobre a descoberta. Por alguns dias, pareceu que um dos mistérios mais resistentes da história tinha se aberto por conta de um laboratório universitário de inteligência artificial. Essa empolgação não durou muito tempo, assim que outros especialistas analisaram mais de perto como aquela frase havia sido produzida. O que veio a seguir
se tornou uma das controvérsias científicas mais públicas que a comunidade do Voynich havia presenciado em anos. A reação negativa surgiu em questão de dias. Estudiosos medievais e pesquisadores do Voynich responderam de forma quase imediata. Damian Fleming, medievalista da Universidade Indiana Purdue, em Fort Wayne, ridicularizou publicamente a descoberta nas redes sociais poucos dias após a repercussão da notícia. Sua principal crítica não era direcionada à parte de identificação da língua no estudo, que utilizava métodos estatísticos sólidos. O problema estava na etapa final de tradução, em que a equipe recorreu ao Google Tradutor, uma ferramenta desenvolvida para o hebraico moderno, para interpretar palavras que poderiam ter mais de 600 anos e ainda estavam embaralhadas. Os críticos argumentaram que nenhum historiador especializado em hebraico antigo havia sido consultado para verificar o significado real, algo que o próprio Condra admitiu ser necessário para que o sentido completo do manuscrito pudesse algum dia ser confirmado. Pesquisadores do Voynich lembraram que dezenas de pessoas ao longo das décadas haviam anunciado avanços semelhantes, apenas para serem silenciosamente esquecidas, quando ninguém conseguia reproduzir seus resultados. Esse padrão de um grande anúncio seguido de uma rápida correção não era nenhuma novidade nesse campo. Ele se repetiu um ano depois, desta vez com ainda mais respaldo institucional por trás. A vez em que uma universidade retirou seu próprio comunicado à imprensa. Em maio de 2019, a Universidade de Bristol divulgou uma nota anunciando que um de seus próprios pesquisadores, o Dr. Gerard Cheshire, havia decifrado o código do manuscrito em apenas 2 semanas. Cheshire afirmou que o texto estava escrito em uma língua extinta que ele chamou de proto-românica, uma forma primitiva do latim falado que antecedeu línguas modernas como o italiano e o espanhol. Seu artigo, publicado na revista Romance Studies, afirmava que o livro tratava de saúde feminina, remédios à base de plantas e banhos terapêuticos. Veículos de comunicação como a CNN e a BBC divulgaram a história em questão de horas. Em seguida, a reação negativa chegou ainda mais rapidamente do que havia chegado para o estudo de inteligência artificial no ano anterior. Lisa Fagan Davis, diretora executiva da Academia Medieval da América, classificou toda uma ideia de uma protolíngua românica como um absurdo completo, afirmando que havia tentado reproduzir os resultados de Cheshire anos antes e percebeu que o método desmoronava no momento em que se tentava aplicá-lo de forma consistente. Ela disse que as substituições eram subjetivas, ou seja, era possível moldar as letras em qualquer palavra desejada, dependendo do resultado que se esperava encontrar. Bristol retirou o artigo do próprio site em menos de um dia, declarando que dúvidas haviam sido levantadas sobre a validade da pesquisa. 2 grandes afirmações em 2 anos distintos, ambas anunciadas com grande alarde e ambas rapidamente contestadas por especialistas externos. Existe ainda uma terceira teoria, uma que defende que o manuscrito inteiro talvez nem precise ser traduzido, pois pode não haver nada real a ser decifrado. A teoria que sustenta que o livro inteiro é uma falsificação. Em 2004, um pesquisador chamado Gordon Rugg propôs algo completamente diferente de qualquer alegação linguística. Ele argumentou que o texto poderia ter sido produzido com o auxílio de um instrumento chamado grade de Cardone, um dispositivo com recortes em papelão que se desliza sobre uma tabela de fragmentos de palavras. Ao posicionar a grade sobre colunas repletas de prefixos, radicais e sufixos, é possível gerar palavra após palavra que estatisticamente se assemelha a uma língua real, sem que nada disso carregue qualquer significado. Rugg apontou para o padrão incomum do comprimento das palavras no manuscrito, que se comporta de maneira estranhamente uniforme, algo que as línguas humanas naturais raramente produzem, como evidência de um processo mecânico como esse. Há, porém, um problema sério com a cronologia. A grade Cardano foi inventada por Gerolamo Cardano em 1550. O pergaminho do manuscrito foi datado por carbono 14 entre 1404 e 1438, mais de um século antes de essa ferramenta existir. Rugg contornou essa lacuna, sugerindo que ou uma versão anterior da grade havia existido e se perdido ao longo da história, ou que o manuscrito foi escrito mais tarde do que o próprio pergaminho, utilizando um material antigo que estivera guardado por décadas.
Essa discrepância cronológica nunca foi plenamente resolvida por ninguém em nenhum dos lados do debate sobre a falsificação. O problema também se conecta a uma questão mais profunda escondida dentro das próprias letras e palavras do texto, algo que nem o estudo de inteligência artificial nem a teoria da falsificação conseguem explicar completamente. As palavras que se comportam como uma língua real, mas não são uma. Pesquisadores que analisaram o texto bruto do manuscrito descobriram algo intrigante por meio de um conceito matemático chamado entropia da informação, que mede o grau de previsibilidade de um texto. Sequências aleatórias tendem a apresentar pontuações muito elevadas nessa medida, já que nada nelas segue um padrão reconhecível. As línguas humanas reais pontuam bem abaixo, pois certas letras e padrões de palavras se repetem constantemente. A escrita Voynich também apresenta pontuação baixa, situando-se bem mais próxima do comportamento de uma língua real do que de um ruído aleatório. As palavras também seguem regras internas rígidas sobre quais caracteres podem aparecer no início, no meio ou no final de cada palavra, de forma semelhante às regras gramaticais encontradas em línguas reais. É exatamente esse tipo de padrão que leva alguns pesquisadores a acreditar com convicção que há um significado real escondido em algum lugar ali, e é também, curiosamente, o mesmo tipo de padrão que o método de Rugg pode reproduzir por acidente através de um processo puramente mecânico. Os dois lados do debate conseguem apontar para as mesmas evidências estatísticas e chegar a conclusões completamente opostas. Essa contradição reaparece assim que você se afasta das letras por completo e começa a olhar para a origem real desse livro, antes mesmo de ele chegar às prateleiras de uma biblioteca. A trilha de proprietários é tão confusa quanto o próprio texto, uma sequência de donos que ninguém consegue confirmar com certeza. O proprietário nomeado mais antigo de que se tem registro é o imperador do Sacro Império Romano Rodolfo II, que governou de 1576 a 1612, e que teria adquirido o manuscrito por 600 moedas de ouro, acreditando que a obra havia sido escrita pelo filósofo inglês medieval Roger Bacon. Essa afirmação vem de uma carta redigida décadas depois por Johannes Marcus Marci, um médico de Praga, endereçada ao estudioso jesuíta Atanásio Kircher, em Roma. Não existe nenhum registro nos livros de contas imperiais que confirme que Rodolfo realmente fez essa compra, o que levou alguns historiadores a tratar a história das 600 moedas como lenda, e não como fato. A partir de Rodolfo, acredita-se que o livro passou para as mãos de seu farmacêutico da corte, e posteriormente chegou a um alquimista chamado Georg Baresch, que também não conseguiu decifrá-lo e implorou a Kircher que o ajudasse com a tradução em 1639. Após a morte de Baresch, Marci herdou o manuscrito e o enviou a Kircher, em 1665, junto com sua hoje famosa carta. O livro então desapareceu dos registros públicos por aproximadamente 2 séculos, até que, em 1912, um livreiro polonês chamado Wilfried Voynich o encontrou dentro de um baú na Vila Mondragone, uma faculdade jesuíta próxima a Roma, e o comprou na hora. Até mesmo a história do próprio Voynich sobre como encontrou o livro apresenta pequenas inconsistências quando comparada ao relato posterior escrito por sua esposa. Esse único detalhe é parte do motivo pelo qual mais uma teoria se recusa a desaparecer por completo. A ideia de que o manuscrito inteiro pode ser uma falsificação elaborada muito mais recentemente do que qualquer pessoa supõe, e que o próprio Voynich pode tê-lo criado. Um pequeno grupo de pesquisadores levantou a hipótese de que Wilfried Voynich teria fabricado o manuscrito em algum momento entre 1900 e 1912, utilizando pedaços de pergaminho genuinamente antigos, para imitar uma aparência de antiguidade, e depois inventado do zero tanto a escrita quanto as ilustrações, com o objetivo de aumentar o valor de uma descoberta misteriosa no mercado de livros raros. Voynich tinha um passado agitado, envolvendo documentos falsificados e atividades revolucionárias em sua juventude, o que os defensores dessa teoria apontam como prova de que ele tinha habilidade suficiente para esse tipo de engano. Eles também apontam para a caligrafia do manuscrito, que se mostra surpreendentemente uniforme do começo ao fim. Diferente da maioria dos livros medievais, que eram copiados por vários escribas diferentes trabalhando juntos numa oficina, o resultado da datação por radiocarbono de 2009 é o maior obstáculo isolado para essa teoria, já que confirma que o próprio pergaminho é genuinamente do início do século XV,
séculos antes mesmo de Voynich ter nascido. Esse único teste científico não elimina completamente todas as versões da ideia de falsificação, já que pergaminhos antigos poderiam, em teoria, ser reaproveitados por um falsificador posterior, mas significa que a versão mais conhecida e repetida da teoria da fraude encontra pela frente uma evidência física bastante difícil de contornar. É aqui que tudo isso realmente converge. Depois do estudo de linguagem por inteligência artificial, da alegação do proto-romance de Bristol, da teoria da fraude da grade de Cardano, dos estudos de entropia e de mais de um século de registros de posse repletos de lacunas, ninguém conseguiu produzir uma tradução que outros especialistas pudessem confirmar de forma independente. O trabalho de inteligência artificial de Condra e Hauer ofereceu aos pesquisadores uma pista genuinamente útil, um apontamento estatístico real indicando o hebraico como possível língua de origem, publicado num periódico verdadeiramente revisado por pares chamado Transactions of the Association for Computational Linguistics. Mas a única frase que virou manchete dependia de uma ferramenta de tradução moderna, jamais desenvolvida para um texto com 600 anos de idade e possivelmente embaralhado. E o próprio Condra afirmou que a confirmação completa ainda exige um historiador especializado em hebraico antigo, disposto a enfrentar o restante do enigma. A alegação de Bristol desmoronou em poucos dias, sob um escrutínio igualmente rigoroso. A teoria da falsificação esbarra em sua própria barreira concreta com a datação por radiocarbono. O que as evidências realmente sustentam não é um mistério resolvido, tampouco uma fraude comprovada. O que elas sustentam é um manuscrito que continua gerando padrões reais o suficiente para atrair cientistas sérios e complexos o suficiente para destruir cada afirmação de vitória até agora. Se esse tipo de mergulho profundo é algo que você quer ver mais vezes, se inscrever não custa nada e mantenha este canal garimpando histórias assim.